Olá a todos! Neste tópico, ainda falando de cinemática, nós vamos abordar então agora movimento em 2 e 3 dimensões. E para começar a discutir esse assunto, vamos apresentar as variáveis lineares em 3 dimensões. A primeira, como é de praxe, é a posição, depois seguido o deslocamento. Na posição, temos aqui um sistema de referência em 3 dimensões, x, y e z, na qual temos um vetor posição representado por esse R aqui, certo? Então, nós temos uma projeção desse vetor em x, y e z, onde x, y e z, como nós já discutimos antes, são os chamados vetores unitários. Alguns livros usam IJK. Eu costumo usar o E chapéu x, E chapéu y, E chapéu z. Beleza? No caso do deslocamento, nós temos um vetor numa posição R1 e temos uma partícula que está depois, em um certo tempo, na posição R2. Então nós temos um deslocamento ΔR representado por esse vetor preto. A expressão para o deslocamento nesse caso fica ΔR igual a R2 menos R1. Então, tomando a projeção de cada um dos vetores nos eixos x, y, z, temos a variação ao longo do eixo x, ΔX, do eixo y, ΔY, e do eixo z, o ΔZ. Na sequência, nós temos a velocidade. E essas variáveis já foram apresentadas nos tópicos anteriores, mas lá a gente trabalhou só no caso unidimensional. Aqui, como nós estamos vendo agora, vamos trabalhar em 2 ou 3 dimensões. Quando a gente representou velocidade média naquele caso, nós não estávamos trabalhando com a forma vetorial dela, a gente representava a velocidade média dessa forma. No entanto, vocês vão reparar aqui nos livros, quando vai representar a velocidade média, agora lidando com 3 dimensões, vocês vão usar a notação vetorial, que muitos livros usam uma letra em negrito, e aí com o traço. Ou também podem usar o V vetor e usar esse símbolo aqui que vocês estão vendo, tá certo? De maior e menor. Para facilitar a escrita, quando a gente for falar de velocidade média, algumas vezes eu vou usar simplesmente o V vetor e vou contextualizar dizendo que isso aqui é velocidade média. Tá certo? Então vamos lá. Velocidade média, que a partir de agora nós vamos escrever ou assim, vai ser a variação de R por ΔT, ou seja, deslocamento por tempo, como era quando nós lidávamos com o caso unidimensional. ΔR, que foi a expressão que nós havíamos encontrado aqui em cima por deslocamento, que é essa daqui, sendo substituída na expressão para velocidade, fica escrita assim. Então, nós teríamos ΔX por T, ΔY por T, ΔZ por T. Cada termo desse corresponde à velocidade dos seus respectivos eixos, Vx, Vy e Vz. Agora, quando temos interesse em determinar a velocidade em um instante de tempo específico de onde a partícula está, queremos, na verdade, o que a gente chama de velocidade instantânea. Aqui a ideia é muito parecida com o que nós fizemos lá no caso de cinemática, quando lidávamos com problemas em uma dimensão. Aqui a gente precisa fazer a derivada temporal do vetor R. E o vetor R sendo o vetor da posição em 3 dimensões, x, y, z. Basta fazer a derivada, então, desse termo. E teríamos dxt dt, de x, dy dt e y, e dz dt e de z. Nesse caso, cada termo correspondente ao eixo aqui, representa uma componente da velocidade numa direção do nosso sistema de referência. Ou seja, dx dt é vx, dy dt é vy e dz dt é vz. Certo? Essa, então, seria o vetor velocidade nas 3 dimensões, em um determinado instante de tempo.
Recapitulando, né? Derivada nada mais é do que uma representação da inclinação de uma determinada função em um determinado instante de tempo. No caso, derivada temporal. Nesse problema aqui, ó, em um determinado instante de tempo que eu fixei aqui, um tempo t qualquer, a inclinação, como vocês podem ver, ela é maior que zero, ela está crescente, ou seja, a derivada é positiva. Nesse exemplo aqui, em qualquer instante de tempo que você escolher, a inclinação vai ser zero, ou seja, a inclinação vai fazer um ângulo zero com a horizontal em todos os instantes de tempo. Então, a derivada de x, nesse caso, é igual a zero. Para o caso da aceleração, a ideia também não muda. Para a aceleração média, a mesma ideia. Nós temos o a com traço. Alguns livros usam o negrito para representar a notação vetorial, e aí a aceleração média, nesse caso, fica com o traço no a em negrito, ou ela pode ser representada dessa forma, com esse símbolo de maior e menor e o a vetor. Da mesma forma que nós tínhamos discutido antes, eu vou contextualizar aqui, quando eu quiser o a médio, ou seja, a aceleração média, eu vou usar esse símbolo aqui, né? O a com o vetor. Então, a aceleração média, né, como nós temos escrito aqui, é v final menos v inicial por ΔT, ou seja, v final menos v inicial, ΔV. É essa a expressão para a aceleração média. Da mesma forma como nós já havíamos discutido, quando temos interesse em determinar a aceleração em um dado instante de tempo, basta pegar a expressão para a velocidade variando com o tempo e fazer a sua derivada temporal. Então, a derivada temporal de v em relação ao tempo seria d de dt do vetor velocidade. Vx e de x, Vy e de y e Vz e de z. A derivada temporal de cada um desses termos vai representar a aceleração em cada um dos eixos. Então, dvx dt é ax, dv dt y aqui é AY e dvz dt é AZ. Então está aí a expressão para aceleração instantânea. Para facilitar o entendimento do que foi discutido até agora sobre cinemática, vamos pensar nesse exemplo aqui. Seria o exemplo 4.5 da edição do livro-texto que nós estamos usando desde o começo do curso. Temos então uma partícula com a velocidade inicial dada por essa equação aqui, no instante t igual a zero, e ela está sujeita aqui a uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, fazendo um ângulo de 130 graus com um eixo positivo x. O que nós temos interesse em determinar é a velocidade do tempo t igual a 2 segundos. Bom, nesse caso nós conhecemos então a posição inicial da partícula e a aceleração. Aqui, como a aceleração ela faz um ângulo θ de 130 graus com o eixo positivo, nós temos um vetor de aceleração representado nesse diagrama dessa forma. O ângulo φ, nesse caso, seria então 180, né, menos o θ que ele deu para nós. 180 menos θ, que no caso é 50 graus, já que θ é 130. A expressão para a velocidade, conhecendo a aceleração da cinemática, ela se mantém parecida com o que nós tínhamos trabalhado com o caso unidimensional. A única diferença é tomar o cuidado de colocar os vetores, né, na expressão. Podemos decompor o vetor velocidade nas duas direções correspondentes, Vx e Vy. Assim, o Vx é igual a V0x mais AXT e o Vy é igual a V0y mais AYT. A x e a y representam as projeções do vetor A aqui ao longo do eixo x e y correspondente, né? Então, temos que o vetor AX, decomposto nos eixos x e y, fica AX igual a menos A cosseno de φ. O menos aqui está representando que o sentido de AX é negativo, quando levamos em consideração o ângulo φ. AY igual a seno de φ,
já que a projeção ao longo do eixo y aponta no sentido positivo. Substituindo ax e ay nas expressões ali em cima, né, para px e vy, podemos escrevê-las dessa forma. Nós conhecemos o módulo de A, sabemos quem que é o φ e temos o tempo de interesse, que é 2 segundos. Então basta substituir os valores numéricos nessas duas equações aqui de Vx e Vy. Temos Vx igual então menos 2, que representava a velocidade inicial ao longo do eixo x. Aqui é o valor numérico dessa expressão, né, vezes 2. Permite encontrar então Vx igual a menos 5,9 metros por segundo. Para o caso y, Vy, o tempo t igual a 2, igual a 8,6 metros por segundo. Assim, podemos escrever a forma vetorial da velocidade do tempo t igual a 2, como menos 5,9 metros por segundo e de x e 8,6 metros por segundo e de y. No caso aqui, o vetor velocidade pode ser decomposto ao longo do eixo x e do eixo y. Nós temos aqui menos 5,9 para o eixo x e 8,6 para o eixo y. E é encontrar qual seria o ângulo θ que ele faz aqui com o eixo horizontal, no caso x, que é 55,5 graus. Para encontrar o módulo do vetor, basta tirar a raiz da soma das projeções aqui ao quadrado. Então nós temos aqui a raiz da projeção em x ao quadrado menos 5,9 e da projeção em y 8,6 ao quadrado. Esse resultado numérico dá 10, aproximadamente, 10 metros por segundo. Uma vez que tenha ficado claro como trabalhar com as equações da cinemática em 2 e 3 dimensões, podemos avançar para o próximo ponto, que é o movimento de projéteis. Nesse caso, temos uma partícula que é lançada com uma velocidade inicial v0, fazendo um ângulo θ0 com um eixo horizontal, que para o nosso sistema de referência adotei como x, o eixo horizontal, e y vertical. Uma vez que ela é disparada, ela descreve uma trajetória parabólica, como vocês estão vendo aqui nessa linha vermelha, e em cada ponto dessa linha, nós podemos atribuir ela um vetor velocidade. Nesse ponto aqui, temos a velocidade apontando aqui para o nordeste, para cima, e esse v pode ser decomposto no eixo x e no eixo y. Nesse ponto, nós temos aqui o vetor v apontando aqui para baixo, mas também podemos decompor ele no eixo x e no eixo y. A velocidade inicial, v0 vetor aqui, que nós temos nesse desenho aqui, pode ser escrita na forma vetorial assim, com a componente ao longo do eixo x e de x, e a componente ao longo do eixo y e de y. Onde v0x, a projeção ao longo do eixo x, podemos escrever em termos do ângulo θ0 assim, v0 cosseno θ0. E v0y, v0 seno θ0. Um ponto interessante que vale a pena mencionar aqui quando estivermos fazendo esse estudo de trajetória é o tempo que as partículas demoram para atingir o solo. Por exemplo, imagine aqui o caso onde uma partícula ela é disparada aqui na horizontal e ao mesmo tempo uma outra partícula é deixada cair em queda livre aqui. As duas partículas vão atingir o solo no mesmo instante de tempo. E isso acontece porque tanto nesse caso em que a partícula é deixada cair em queda livre, como nesse caso em que ela é disparada na horizontal, as duas estão sujeitas à mesma força, que é a ação da força gravitacional. Se a gente desprezar aqui no caso, claro, a ação resistiva do ar. Nenhuma força está acelerando ou freando essa partícula. Então não há porquê ela demorar mais ou menos para atingir o solo do que uma partícula que cai em queda livre. Isso permite fazer com que a gente faça um estudo separado do movimento que acontece na parte horizontal da vertical. Vamos a essa análise então.
Então, análise do movimento horizontal. Como eu discuti ali com vocês, né? Não há aceleração ao longo do eixo horizontal. Então, as equações de movimento ficam mais simples. Por exemplo, essa primeira equação da cinemática que nós havíamos visto nos tópicos anteriores, ΔX igual a V0xt mais 1 meio de AXt quadrado, como não há aceleração ao longo do eixo horizontal, esse termo vai a zero. E o V0x, como uma partícula que é disparada com um determinado ângulo com horizontal, pode ser reescrita nessa forma. V0 cosseno θ zero de t, onde esse termo em colchetes nada mais é do que o nosso V0x, uma componente do V0. Para o caso do movimento vertical, nós vimos lá na cinemática, quando lidamos com queda livre, a expressão para a cinemática era escrita assim: y menos y0 igual a v0 yt menos 1 meio de gt quadrado. Aqui também a partícula só está sujeita à aceleração da gravidade. Então, o nosso V0, que aqui é decomposto ao longo do eixo y, fica V0 seno de θ zero vezes t menos 1 meio de gt quadrado. As outras equações da cinemática ficam assim, ó. Vy igual a V0 seno de θ zero, né? Onde novamente essa daqui é a componente de V0 ao longo do eixo y, menos gt. E Torricelli, V final, y ao quadrado, igual a V0 seno θ zero ao quadrado, menos 2g ΔY. Uma vez então compreendido como podemos tratar o movimento de forma separada no eixo horizontal e vertical, podemos agora partir para o ponto da descrição de uma equação para a trajetória. Então, para o caso horizontal, nós temos a expressão x menos x0 igual a v0 cosseno θ zero t. Né? E para o caso y, ao ΔY aqui igual a v0 seno θ zero t menos 1 meio de gt quadrado. Vamos considerar que a partícula ela é disparada para o nosso referencial do chão, ou seja, x0 e y0 igual a zero. Nesse caso, da primeira expressão, nós podemos isolar o tempo. Então, daqui o x0 é zero, x igual a v0 cosseno θ zero t, isola o t, temos t igual a x, v0 cosseno de θ zero. Basta substituir o tempo agora na expressão que nós tínhamos aqui para o y, onde esse termo aqui é zero. Assim, y igual a v0 seno θ zero t, menos 1 meio de gt quadrado. Substituindo o tempo t aqui e aqui, ela fica reescrita assim. O v0 aqui pode ser simplificado com v0 aqui, né? E seno de θ zero com cosseno de θ zero no denominador, temos tangente de θ zero. Essa aqui é a conhecida equação para a trajetória parabólica. Essa equação aqui, se vocês repararem bem, ela está exatamente igual a essa daqui, ó, onde o A e o B, o A é o tangente de θ zero e o B é menos esse termo que está aqui entre parênteses. Tá vendo? Então, A tangente de θ zero e o B menos G sobre 2V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ zero. Essa aqui nada mais é do que a equação para a parábola. Beleza? O próximo ponto de estudo para o movimento de um projétil é o alcance horizontal. Nesse caso, nós temos uma partícula que ela é disparada aqui para o nosso referencial ao longo do eixo X. Eu estou adotando esse ponto como chão, né? Então, no caso, x0 começa aqui. Ela é disparada com uma velocidade v0, fazendo um ângulo θ0 com a horizontal. Nosso V aqui, então, nosso V0 pode ser decomposto ao longo do eixo X e Y. Então, ela sai aqui do chão, percorre uma trajetória parabólica e atinge o chão novamente. Nesse caso, nós temos um alcance, que a gente chama de R. A gente usa o R por causa do inglês range. Tá? E para poder encontrar quem é esse R, qual é o alcance horizontal,
Lembrando que a aceleração, no caso, né, é zero ao longo do eixo horizontal, partimos aqui das equações da cinemática como fizemos antes. X menos x0 vai ser o nosso alcance. V0 cosseno θ0 é a decomposição do vetor V0 ao longo do eixo horizontal, né, vezes o t. Esse termo aqui, como não há aceleração ao longo do eixo horizontal, ele vai a zero. Então, temos R igual a V0 cosseno θ0 vezes t. Podemos isolar o t nessa expressão e escrever dessa forma aqui, ó, R sobre V0 cosseno θ0. Então, de posse do tempo, tomamos a outra equação da cinemática, né, para a queda livre, onde nós temos y menos y0. Nesse caso, o delta y é igual a zero, ou seja, a partícula saiu do ponto mais baixo, que no nosso referencial era o chão, e voltou ao chão. Então, o delta y é zero. V0 sino θ0t menos 1 meio de gt quadrado. Basta substituir o tempo que nós isolamos ali atrás, aqui e aqui, e a equação pode ser reescrita dessa forma aqui. Nesse caso, o V0 simplifica com esse V0 aqui. Tiramos o mínimo dessa expressão. Temos 2V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. E esses dois termos que ficam aqui em cima. Nesse primeiro termo aqui, sobe o 2V0 cosseno de θ0. E daqui só mantém o gr quadrado. Multiplicando esse termo por zero aqui, temos apenas essa expressão aqui para trabalhar, onde o r quadrado simplifica com esse r, e aí podemos isolar o r que sobrou aqui para reescrever a equação para o alcance dessa forma que vocês estão vendo aqui. Ó. R igual a 2V0 ao quadrado sobre g, seno de θ0 vezes cosseno de θ0. No entanto, podemos escrever ela de uma forma mais compacta usando a identidade trigonométrica seno de 2θ igual a 2 seno de θ cosseno de θ. Assim, a equação para o alcance horizontal fica escrita de uma forma mais simples. Ó. R igual a V0 ao quadrado sobre g, seno de θ ao quadrado. Olhando para essa equação, podemos nos perguntar quanto que nós podemos ter o alcance máximo. Nesse caso, né, tendo uma velocidade fixa e a aceleração da gravidade constante, repara que ela é escrita em termos desse seno de 2θ0. Então, o alcance só vai ser máximo quando esse cara aqui for máximo. E ele é máximo quando ele tem o valor 1. Então, seno de 2θ0 tem que ser igual a 1. Para que isso aqui seja igual a 1, o ângulo do seno tem que ser 90 graus. Ou seja, 2θ0 tem que ser igual a 90. Então, basta isolar o θ0. 90 sobre 2, que é 45. Então, nós temos um alcance máximo de uma partícula que é disparada com um ângulo na horizontal, quando o θ0 é igual a 45 graus. Beleza? Para reforçar então esse estudo, vamos fazer um exemplo. Vamos imaginar que nós estamos aqui a um prédio, né, no alto de um prédio, e queremos saltar para um prédio que é mais baixo, mas que está a uma distância de 6,2 metros. Nós sabemos que a nossa velocidade inicial é 4,5 metros por segundo e que nós vamos fazer um salto na horizontal, com θ0 igual a zero. Para descobrir se a gente vai conseguir alcançar o outro prédio, é melhor fazer uma conta do que tentar isso na prática, né? Na verdade, não é nem bom tentar, mas vamos lá. Temos a expressão para queda livre, y igual a y0 igual a v0 seno de θ0 menos 1 meio de gt quadrado. Essa aqui seria a componente do nosso v0 ao longo do eixo y. No entanto, como θ0 é igual a zero, seno de zero é zero. Então, esse termo aqui não contribui. Para o nosso referencial, estamos colocando aqui como y0, certo? E aqui vai ser o y final. Nesse caso, a expressão fica y igual a menos 1 meio de gt quadrado.
isolando o tempo que nós vamos demorar para fazer a trajetória, né, de y0 até y, nós temos raiz de menos 2y sobre g, né, uma vez que a gente isolou o tempo daqui, e esse quadrado virou a raiz desse lado, né? Como o nosso referencial y0 igual a zero, abaixo do zero é menos 4,8, que foi colocado aqui. Então, menos 2 vezes menos 4,8 sobre 9,8, raiz disso. Temos o tempo de queda de 0,99 segundos. Agora que nós temos o tempo de queda, podemos encontrar o alcance nosso, o alcance horizontal. Nesse caso, nós temos x menos x0 igual a v0 cosseno de θ0t. Cosseno de 0 é 1, o v0 nós conhecemos, é 4,5, né, metros por segundo, e o tempo nós acabamos de encontrar. Isso significa que nosso alcance, olha só, é 4,45 metros. Essa distância, 4,45 metros, é menor do que os 6,2 metros que separam os dois prédios. Então, nesse caso, é melhor não realizar o salto. Beleza? Então, isso encerraria essa primeira parte do movimento em 2 e 3 dimensões. Eu sugiro que vocês tenham um livro, né, e façam os demais exemplos. Eu fiz aqui alguns nessa aula, né, e deixo os outros para vocês fazerem em casa.